Zita, eu estou super contente de ter aqui. Muito obrigada por estares neste meu projeto que tanto carinho me passa. Admiro muito o teu percurso e a verdade é que eu não te conhecia, não sabia nada de ti e desde que me foste referenciada e falada que eu estou encantada com aquilo que tu partilhas. Primeiro, obrigada por isso. Muito obrigada, Ana. Eu é que agradeço o convite, que pronto, estou super feliz de vir aqui falar um bocadinho sobre o meu percurso e o que quiseres saber. Olha, tu começaste com uma formação na área de assistente social, portanto, muito dedicada aos outros. Neste momento, és CEO de um grupo grande, extenso e que exige muito de ti. Como é que se passa da assistência social para um cargo que normalmente é associado à gestão, a finanças? Como é que isso aconteceu? Isto foi tudo muito gradual. O serviço social surgiu na minha vida por ser uma grande paixão que eu ainda nutro muito. E mesmo no grupo faço questão de ter muitas ações de responsabilidade social, porque eu acho que é a base de tudo. As Mas pessoas são a base de tudo. a base de tudo, exatamente. As No bom e no pessoas é o mal, não é? nosso. Exatamente. Mas sim, é a base. Depois foi surgindo ao longo da minha vida todos uns desafios, que eu gosto sempre de sair da minha zona de conforto, sempre gostei e continuo a me desafiar. Eu acho que é isso que faz a diferença e mesmo eu convido todos os que trabalham comigo a fazer isso mesmo também, a saírem da sua zona de conforto, a irem mesmo de com medo, têm que ir. E isso faz o crescimento. E foi assim que eu desenvolvi esta área empresarial e que neste momento tenho, mesmo sem me dar conta, porque eu acho que o crescimento é muito isso. Nós vamos crescendo sem nos apercebermos da dimensão. E quando olhamos para trás, é como subir umas escadas, que depois olhamos para trás e dizemos: Uau, Está alto! ui, onde é que eu estou? Mas é isso, é sempre ir continuando sempre com o olho lá para cima e nunca olhar para trás. E foi assim que eu cheguei. E agora, quando digo é a CEO de uma grande empresa, realmente sim. Orgulho Realmente eu tenho muito, que assumir esse papel. orgulho muito disso e faço o meu trabalho com a maior das dedicações e amor. Eu acho que é esse o maior segredo para se chegar a este nível. E claro, as pessoas. Fundamental nós termos pessoas que, que compartilhem do nosso desejo de crescimento e também sintam pertencentes a esse crescimento. E isso faz toda a Acho que diferença. fizeste aqui uma analogia muito interessante na subida das escadas e depois, porque lá está, os desafios surgem e vamos agarrar e eu não sei, mas vou aprender caso tenha essa Sim. vontade. Quando se olha para baixo, causa algum medo, insegurança ou orgulho? Causa as duas coisas. Quando se olha para trás, primeiro o orgulho de como é que eu cheguei aqui e um bocadinho de confusão de como é que isto aconteceu. Realmente é muito bom. E quando começamos a analisar as coisas de mais fundo, vimos que de facto cada sofrimento e cada dor de crescimento que tanto se fala, e é bem verdade, depois dá os seus frutos. E, e é isso que nós temos que ir sempre aprendendo. Eu adoro aprender, sou quase que viciada em conhecimento e querer e saber mais sobre determinadas áreas. Fui aprendendo gestão, fui aprendendo mais sobre economia, fui aprendendo mais sobre liderança, fui aprendendo mais. Agora inscrevi-me num curso de neurociência cognitiva e comportamental. Eu acho que é fundamental nós, ao longo do nosso percurso, irmos desenvolvendo e estarmos perto de pessoas que nos possam aportar essa mais-valia para nós podermos crescer com mais consistência e também para nós próprios nos sentirmos confiantes do ponto da escada onde estamos. Porque se olhamos para trás e trememos, o que é que acontece? Se calhar temos de ser uns Caímos, não é? degrauzinhos. E então, se nós olharmos para trás, sentimos essa consistência e ganharmos ainda mais bagagem, mais força para subir outro degrau e outro, então aí sim, eu acho que é isso que nós temos que fazer. E chega a um ponto um, que, que reparamos que é importante o nível financeiro e tudo mais em que chegamos, mas as pessoas acabam por ser efetivamente aquilo que mais importa e partilharmos com os outros aquilo que aprendemos ao chegar ali. Tu partilhas muito o teu conhecimento sem qualquer tipo de problema. Acho que és apologista de que quanto mais as pessoas à tua volta souberem, tiverem ferramentas, também melhor será o resultado final. Mas também referencias um ponto que eu acho que é importante e mostra vulnerabilidade. Já chegaste a degraus em que pensaste, ok, estou um bocadinho se calhar a tremer, quero melhorar. O que é que tu achas que é mais importante? Ter essa vontade de fazer ou já ter conhecimento intrínseco das coisas? No caso, tu és da área da Uhum. assistência social, mas tiveste vontade de aprender de outras áreas. Portanto, por ti, a formação base é o mais importante ou aquilo que as pessoas têm capacidade de desenvolver? Eu acho que é aquilo que as pessoas têm capacidade de desenvolver. Uma licenciatura ou uma formação de base
é fundamental para, lá está, para conseguirmos ter as bases necessárias para o estudo. Depois, ao longo da nossa vida, os desafios que a vida que nos vão surgindo, nós não podemos nos fechar. Não, eu sou de serviço social, é isto que eu vou fazer. Então este desafio não cabe na minha caixinha de serviço social, então eu não vou fazer. Não. Quase como te amputares a ti mesmo a Não pode. possibilidade de ir para outras Sim, não áreas. pode. Então, se algo apareceu na nossa vida, mesmo sendo a nossa área de base, nós temos que sair, lá está, da nossa zona de conforto e dar o passo. E depois vão ver que, de facto, além daquela caixinha está um mundo enorme que nos vai desafiar e que nos vai dar medo e que vai haver pessoas que nos vão colocar questões, mas porquê isso? Tu não és daí, tu não pertences à nossa caixinha porque aqui estamos nós. Tipo, as pessoas Já te distância, não fizeram é? sentir isso? Já, muitas vezes, sim. E como é que tu respondes? Com trabalho, se Com o calhar? trabalho. Ainda agora, e como disse, matriculei no mestrado de Neurociência, que é uma área pronto, que é mais virado para a medicina e para a biologia, etc. E quando fiz a entrevista para o mestrado, uma das questões era mesmo essa. O que é que está aqui? Enganou-se? A CEO, serviço social, porquê? E eu fiz ver, então, eu quero saber mais sobre o nosso cérebro. Nós sabemos muito pouco sobre ele. Eu trabalho com pessoas. As emoções são a base de tudo. Eu quero perceber como é que o nosso cérebro influencia tudo isto. E então eu acho que é uma mais-valia. E fui admitida e vou abraçar esse desafio com todo o amor, como faço sempre. E é isso, ou seja, nós não podemos ter medo, porque se eu tivesse medo, ainda estava num degrau lá O muito medo amputa, baixo. se calhar, a possibilidade de evolução, diria eu. Como é que tu tens essa febre de conhecer e de querer fazer mais, mas ao mesmo tempo tens um fator muito humano de valorização das pessoas que trabalham contigo, das pessoas ao teu redor. Como é que se mantém esse equilíbrio? Para mim é muito fácil, porque se eu tiver com uma pessoa que eu não gosto, ou que eu não sinta tanta empatia, eu não consigo trabalhar com essa pessoa ou afasto-me um bocadinho mais. Mas para nós crescermos e para uma empresa crescer, quem está na liderança, seja intermédia, seja o que for, tem que gostar das pessoas, porque se não gostar vai estar sozinho nessa caminhada e não vai conseguir, porque isto é subir as escadas, como nós já falamos muitas vezes, mas é que eu também gosto de me imaginar tipo num oceano, num barco, em que estamos todos juntos. Se algo correr mal, afundar, vamos todos abaixo. E é importante que as pessoas entendam isso. Hoje em dia há muita facilidade em trocar de emprego e uma das maiores dificuldades da gestão é precisamente isso, é nós retermos os talentos, os reais talentos na empresa. Mas eu acredito que quem se sentir pertencente àquela empresa Vai não vai querer lá sair, ficar. vai querer ficar, vai querer ver onde é que ela vai mais, onde é que esta empresa vai, vamos ajudá-la a ir. E quando é uma vitória da empresa, é uma vitória de todos, não é só da pessoa que está à frente, é de Olha, eu acho todos. que já é quase uma vitória porque eu felizmente já falei com algumas pessoas, todas elas extremamente interessantes e de várias áreas, mas quando eu divulguei que iria falar contigo, apareceram pelo menos umas três pessoas que trabalham contigo diretamente a dizer: Uau, vais entrevistar, é a minha patroa, é uma excelente pessoa, adoro-a, altamente profissional. Eu acho que isso para ti já é uma vitória, já é um conseguir, mais do que qualquer dinheiro que Sim, possa vir daí ou sim, não. é. É mesmo. Não Se eu foram agora. pagas, não são prestadas e pagas. Sim, é mesmo isso. Nós temos que deixar a nossa marca. Nós estamos aqui de passagem, não é? Não estamos aqui para todo o sempre. E eu acredito que a nossa passagem por cá, pela Terra, seja depois o que é que nos vai acontecer, nós não estamos aqui para fazer fortuna. Nós estamos aqui para marcar pessoas. E para marcar e para as gerações futuras nós podemos deixar qualquer coisa de bom. Então, se eu com o estatuto que eu estou, com o CEO, o que for, que se me convidarem para ir falar às escolas, onde for, eu quero passar essa mensagem para que quem vier a seguir e vier a ocupar estes cargos seja igual. Não se esqueçam, não é só o dinheiro, não é só o objetivo financeiro, não é só querer uma empresa a gerar lucros, a CPMI é excelência. Por trás disso tudo é ótimo e as empresas as minhas empresas são, mas por trás disso há pessoas e para mim é muito mais valioso as pessoas e o que dizem de mim, esses comentários, valem muito e é isso que me motiva a querer continuar e a gostar das pessoas e a continuar a querer lutar por elas e os sonhos delas, e eu digo isso muitas vezes, vêm falar comigo, Zita, gostava tanto de fazer isto, eu apoio-os em tudo e apoio mesmo, incentivo
Porque se as pessoas felizes estiverem na empresa, pessoas felizes, está tudo bem. É menos uma dor de cabeça para mim, não vão querer sair. Sim, é menos só essa preocupação e estás rodeado de pessoas que também estão na mesma frequência. Eu acho que não estamos tu és CEO de um grupo de restauração, de hotelaria, que tem imensas vertentes. Portanto, é algo muito denso. Muitas vezes acredito que liderada por homens, porque têm eventualmente mais disponibilidade até carga horária. Isto já não é a diferença Sim. entre homens e mulheres. Como é que se vive num patamar em que se calhar são 20% de mulheres e 80% de homens? É difícil, é desafiante, também por essa questão das mulheres não terem tanta disponibilidade por isso. Eu, felizmente, tenho a minha mãe que me ajuda imenso e que me dá esse apoio, porque se não o tivesse, provavelmente também não seria capaz. Não vale a pena nós estarmos aqui numa utopia a dizer que é tudo maravilhoso, porque há muitas mulheres que têm as pernas cortadas precisamente por isso, não pela falta de vontade, mas depois porque a própria sociedade não ajuda. Falta de estrutura? Falta de estrutura, não ajuda. Um homem e depois a própria sociedade ajuda muito a isso. Um homem se vai a uma reunião de trabalho fora e deixa os filhos, está normal. O pai está fora a trabalhar. Está ótimo, é normal, está a fazer função e bem. E bem, Se for a mãe a ir para uma reunião fora e deixar os filhos, já é uma mãe negligente. Já é uma mãe que não quer saber. Coitado do pai, teve que suportar isso. Ainda há muito esse pensamento. E agora também se usa muito o pai ajuda. O pai ajuda. O pai não ajuda, o pai está. Aquilo é um trabalho. Sim, lamentamos, mas o pai não ajuda. Exatamente. É a função dele. Exato, é porque mãe é pai. E pai. Pronto. Mas ainda há muito esse discurso. E a gratidão aos homens por ajudarem. Grata. Não é? Mas pronto, não. E eu vejo muito a falta de mulheres em liderança por isso, ainda, porque tem que escolher ou é mãe ou tem cargo de liderança. Mas felizmente, agora nestas gerações já se está a ver uma mudança. A liderança é um trabalho a full time, não é? Portanto, a full time, a 24/7, mas também se calhar um bocadinho solitário, porque para gerir e para liderar, as decisões finais partem sempre de ti. Sim, e Isso não te cansa? Estimula-te? estimula-me, engraçado, porque eu gosto muito de estar sozinha. Eu adoro estar comigo, gosto muito. E onde eu tenho as melhores ideias é precisamente aí, nesse momento. Estou sempre a mandar mensagens a quem está na comunicação e marketing, coitados. Estou sempre a mandar, olha, tive uma ideia. E às vezes altas horas. E pronto. Porque eu gosto muito de estar, de pensar, de me desafiar. Quando há muito barulho, muita confusão à volta, fica difícil. E eu ouço, mas depois, quando estou sozinha, tento Assimilar a informação toda, juntar tudo e depois aí vamos nós. E as mulheres, eu acho que nós mulheres temos muito esse gosto de estar sozinhas precisamente por isso, porque somos bombardeadas por tudo. Somos a mãe, somos a funcionária, somos a esposa, somos isto, somos aquilo. E depois, no fundo, quem somos nós? Sim, onde é que está a nossa identidade quando os outros não veem? Isso, quem somos nós? E é muito esse autoconhecimento que as mulheres não têm tempo para o fazer, mas que é fundamental fazê-lo. E tu tens sempre esse autoconhecimento? Eu faço questão disso. Porque senão já não estava aqui, já devia estar no quinto piso, pai, no Júlio Matos. É muito no importante. quinto, nem mais nem é muito importante nós conseguirmos parar, respirar e quando precisarmos de pausa, quando o corpo diz calma, sabermos respeitar isso. Porque vamos dar aí mais 3 passos à frente. Podemos recuar depois vamos dar mais 3 para a frente. E muitas vezes, eu em tempos não o fiz. E claro, depois custa muito a saúde, custa tudo. Mas. Quem é que te inspira a seres assim? Já falaste da tua mãe que te apoia e te ajuda? Muito. Tenho muitas referências na família. Foi a minha avó, uma grande mulher, uma grande inspiração. A minha mãe, óbvio. E depois tenho muitas referências internacionais que eu vou. Nós temos que ter sempre um ponto de inspiração, não é? Mulheres Claro. Em Portugal eu gosto muito da Catarina Furtado, adoro. Acho uma mulher incrível, com os valores que ela tem e tudo o que ela faz de altruísmo, gosto muito. Angelina Jolie, também adoro. Muito essas mulheres que se dedicam aos outros. Portanto, tu dirias que a tua área de serviço social foi, se calhar, o chavão principal para a tua forma também de liderança e de gerir uma equipa, porque não tens dificuldade nenhuma em dizer, olha, preciso ir buscar estas ferramentas, seja em finanças, seja em gestão, mas aquilo que é o fator humano, primeiro, é muito intrínseco, não é? São quase soft skills, e depois melhoraste também com a formação. Sim, é isso. É descomplicar. Eu é muito isso. Eu vou muito pela minha intuição. Óbvio.
que temos que ter ferramentas de gestão, de economia, ver números, ver valor, aquela parte mais chata, temos que a ter e temos que a fazer, aquelas reuniões mais burocráticas, obviamente que sim. Mas o cerne de tudo é efetivamente a nossa intuição, porque um empresário, vais e já de certeza entrevistaste muitos empresários, e no fundo o sucesso ou o insucesso de alguma coisa é muito subjetivo. Eu posso fazer a mesma coisa que outro CEO de outra empresa Isso e é quase medida aos olhos de cada um. é isso, e para ele foi um grande sucesso e para mim se calhar aquilo não é tanto. Então, é nós sabermos valorizar, ficarmos gratos pelos pequenos passos que damos e depois quando chegarmos a um ponto olharmos e ver a fotografia final, dizer, olha, era mesmo isto que eu queria. Conseguirmos projetar a Zita daqui a 5 anos, como é que ou a empresa daqui a 5 anos, como é que eu quero que a empresa esteja. E essa visualização, eu acredito muito na lei da atração. Isso vai acontecer. Eu muitas vezes, e quem trabalha comigo sabe como é que eu sou, e eu projeto de uma tal maneira que às vezes diz, Zita, isso não está. Mas vai ser. E Ainda depois, não está, mas passados está. Eu já vi. vai ser assim. E é. E com essa visão e com essa dedicação e também essa ambição que faz completamente. É necessário um CEO também ser ambicioso porque está a sonhar por si e pelas suas equipas. Como é que se lida com a frustração? Temos que lidar com a frustração tal e qual como se lida com o sucesso. Mas isso é uma frase bonita, mas desafiante É de pôr em desafiante, prática. sim. Desafiante sobretudo porque depois há pessoas que ficam felizes com a frustração. Quando chegamos a um determinado nível, há pessoas que ficam felizes com a frustração. E depois vem aquelas frases pré-feitas, pronto, deixa lá, já sabias que era assim. Ai, já vi. Mas está tudo certo. Nós temos que saber lidar com isso. Nós aprendemos mais, isto é um chavão também, com as nossas derrotas do que com as nossas vitórias. E é isso mesmo. Nós, quando caímos, temos de ter a capacidade de nos levantar e, mais, ver quem está ao nosso lado, como nós estamos para nos levantar. Estar ao nosso lado genuinamente, não é aquelas pessoas que estão ao nosso lado à espera para calcar ainda mais para baixo. Dá-me um Olhar. exemplo de uma situação em que tu tenhas pensado, ok, fracassei, isto não foi de acordo, seja pessoal ou Sim. profissional, e como é que lidaste com essa situação? Nós tivemos um projeto muito grande em Leiria, que era abrir o mercado de Leiria. Foi um projeto muito divulgado na comunicação social, porque era um projeto muito grande e era mesmo o projeto. E aconteceram entre nós ganharmos o concurso até a fase da iniciação de obras, contratos, etc. Aconteceu a guerra na Ucrânia, foi nessa fase em que aconteceram muitas coisas a nível macroeconómicos, os juros subiram imenso e foi a Aconteceram uma fase série de coisas que não estão previstas no orçamento. da macroeconomia que nós tínhamos muitas marcas para ir para lá e as marcas disseram não, nesta fase nós não vamos investir. E então foi a fase de repensar e dizer ok, então não vamos na loucura, vamos recuar e vamos dizer que não vamos ficar. E então, quando um empresário faz isso, o ego, digamos, vai muito abaixo, porque houve a comunicação social, houve uma pressão inteira de muita gente, quer política, quer a própria cultura dali da zona. Mas é o bom senso, porque se não tivéssemos feito isso, estávamos num buraco fundo. Então é saber Avançar seria quase uma situação de ego. de ego. E nós não podemos ter ego. Nos negócios, e como em tudo, nós não podemos ter o ego. O ego pode ser favorável ou desfavorável, mas eu acredito que é mais desfavorável do que favorável. E aqui é um bocadinho isso. Isso é o exemplo de frustração, porque nós sentimos a frustração. Era um projeto tão giro, tão megalómano, tão ali no coração de Leiria, ia ser assim uma coisa gigante. A equipa estava toda empolgada, tudo entusiasmado com o projeto e de repente chega-se e diz, olha, este projeto vai abortar, não vai acontecer. Então, é lidar com a nossa frustração, por estarmos a dizer aquilo, e depois lidar com a frustração da própria equipa. Afinal, não somos assim tão fortes como pensávamos. E fazê-los entender que muitas vezes o recuar é dar um passo em frente e colocar em risco os postos de trabalho que estavam e a própria empresa e a própria marca, por ego, não faz sentido. Então isso é um bom exemplo. E veio muita gente, obviamente, dizer, pois temos pena, realmente, não sei o que, era demais para vocês. Mas dizer, ok, talvez naquela altura
não era demais para nós, mas agora se calhar até era demais, ok? E não há problema nenhum. E Está como é tudo que se certo. resolve isso primeiro? Primeiro tiveste tu que resolver contigo, assumir esta decisão, lá está, mais uma vez de forma solitária, e depois, bora, vou Sim, abraçar também os outros, informá-los e explicar-lhes a isso. mesma política. Temos que dizermos para nós, vermos os pontos todos, analisar e dizer, e vão-me dizer isto, e preparar-nos para os discursos que aí vêm. E vai acontecer isto, e para os cenários todos, e vai acontecer isto, e como é que tu vais reagir? Vais recuar, vais avançar, e estar bem ciente daquilo que se quer. E não vamos, não é para avançar. É este o nosso ponto é aqui e vamos ficar aqui. Quando surgir outro projeto, ok, vamos. Mas é bom para todos, é bom, será melhor para nós, para a cidade, para todos, nós ficarmos assim como está, no ponto em que a economia está. Então é muito isso, é não ir pelo ego e lidar com a frustração. É algo que se tem que se aprender. E como é que a cabeça desliga nesses momentos? Não desliga? Não desliga. Não desliga. É complicado. Não desliga. Não dá para desligar. Porque é pensar nos vários fatores, isso, e o isso é das coisas que mais atormenta qualquer pessoa, não é? Sim, e os jornais a ligar, e as revistas a ligar, e a quererem falar, e porque é que não foi, e porque é que foi, e depois lá está, é puxar o ego. Mas se estivermos bem resolvidos connosco, está tudo certo. Então, e as Tu pessoas pareces uma pessoa entendem. muito plena, muito descontraída e muito leve, sobretudo dadas a quantidade de coisas que geres. E acho que uma prática que tu tens é também as mulheres pelas mulheres e nunca as mulheres contra as mulheres. Como é que Sim. encontraste esse equilíbrio? Se calhar com os teus exemplos à Sim, tua volta. é isso. Porque eu vejo as mulheres a serem tão espezinhadas e calam-se tanto e têm tanto medo de dizer aquilo que sentem, aquilo que. E eu quero ser um exemplo também para mostrar, não, nós temos tanto o direito de dizer como eles, nós temos tanto o direito de falhar como eles, nós temos tanto o direito de construir empresas como eles, nós temos tanto o direito de. Nós podemos fazer tudo o que quisermos, nós somos meio população, metade mulheres, metade homens, nós somos. Nem menos, acho que até já somos mais, pronto. Mas habituaram-nos a estar no nosso canto. E tudo o que nós fizermos que saia fora da caixa já é mau. Já ficamos rotuladas. Ou temos imensos rótulos. E alguns Sim, muito, nem vale a pena então por algum, isso. É alguns, arranjado, é alguns, vulgar, se é. alguns muito feios. Mas é isso, nós mulheres temos que apoiar as mulheres. Uma mulher quando apoia outra mulher é muito mais forte. Está a apoiar a mulher, está a apoiar uma família. Uma mulher que apoia uma mulher está a apoiar uma família, porque aquela mulher vai empoderar os seus filhos, vai gerar igualdade. E é muito isso. É não por mim, mas por a outra mulher e depois em cadeia, porque eu acredito isso. Nós, se dermos bons exemplos, a Ana vai dar um bom exemplo, eu vou dar um bom exemplo, outra mulher vai dar um bom exemplo, e todas vamos gerar uma geração diferente da que está agora. Tu já sentiste que te tentaram calar e isso criou-te um bichinho que te fizeste ouvir ainda mais? Muitas vezes. Já disseram que eu era uma má influência para as mulheres, já disseram muitas, muitas E coisas. como é que te encontras num estado de plenitude de ouvir e não levar a sério tudo o que se diz? Ou seja, não validar tudo aquilo que são opiniões externas. Até sejam boas e más, não é? Eu levo como elogio. Quando dizem que eu sou uma má influência, primeiro magoa. As primeiras vezes que se ouve isso, toca cá dentro. Pensa-se, bolas, como é que assim? Mas agora já começo a ver, ok, ótimo. Se um homem acha isso de mim, está ótimo. Estou a fazer um ótimo trabalho. Então, é isso. É um elogio. Então, bora lá, ser ainda um pior Porque o teu exemplo. ponto de vista também não é contra os homens, de todo. Não, de É, todo. homens e mulheres podem Não, estar juntos e as mulheres têm que isso. puxar pelas outras para evoluirmos juntas. Não somos de todo. É igualdade. Nem mais nem menos. É só estarmos de igual por igual. Mas muitas vezes, lá está o ego. O ego, o ego masculino não deixa que haja uma mulher num patamar igual. Porque socialmente as mulheres tinham que estar sempre abaixo. Então, se vê uma mulher ao lado, Ou mais do que se calhar abaixo, atribuída a outras funções que não são funções do homem, e tudo isto está, aliás, nem é bom para os homens, não é? Nós assumirmos que os filhos estão com as mulheres, mas se um homem de repente tem um outro estilo de vida, e nem gosta de trabalhar, não tem uma função, mas tem uma grande paixão pelos filhos, de repente é quase menor também o homem. é isso, está tudo bem. Um homem, lá está, o pai não ajuda. Pai O pai faz porque é pai. faz, é pai. E um pai que quer estar com os filhos e que faz as tarefas domésticas, etc. Está tudo certo. Qual é o problema?
Olha, diz-me uma coisa, tu sabes que és uma referência para aqueles que te rodeiam, até para as tuas amigas e família, ou tens um bocadinho o síndrome de sou só uma pessoa a passar uma mensagem? Eu sinto que sou uma pessoa a passar mensagem. Não, não, não. E quando e eu fico verdadeiramente tocada quando me dizem isso, porque eu faço sem essa intenção. Mas no fundo o que eu quero é isso, é como eu disse, nós estamos de passagem, o que eu quero é deixar algo, nem que seja uma sementinha a uma pessoa. Está ótimo, já fiz a minha missão. Então, se há pessoas a dizerem isso de mim, eu fico eternamente grata e fico muito feliz, genuinamente feliz, porque é isso, no fundo eu trabalho tanto para isso, para mostrar que é possível. E quando eu vou às escolas a falar com as minhas, eu digo-lhes mesmo, porque se eu conseguir, vocês todos vão ser capazes, todos. Eu tinha um sonho quando era pequenina. E eu às vezes, isto pode parecer presunção, mas isto para perceber o quão forte é quando nós temos esse poder cá dentro e quando alguém nos diz alguma coisa e que vai brotando e conseguimos lá chegar. Que eu ia ver muitas vezes o salão de automóvel com o meu pai e íamos ao salão de Genebra e ele ia ver sempre a parte dos carros de Ferrari, de Lamborghini, etc. E quando chegámos a essa parte dos carros era só ver, porque eram carros completamente intocáveis. Claro. São projetos inalcançáveis. Incansáveis. E eu disse ao meu pai, ele já não está cá para ver, infelizmente, disse ao meu pai, pai, um dia eu vou ter um destes. Ele disse, ok, eu disse, Tão querida. Eu não sei como é que aconteceu, Ana, não sei. Mas em 2023 fui comprar uma Lamborghini. Aconteceu fruto do teu trabalho. Mas perguntas, foi isso que trabalhaste? Não, não foi. Não trabalhei para isso. Nunca pensei nisso. Mas chegou aquele momento, chegou a hora. E quando eu fui lá buscar... Agora posso comprar um Lamborghini. Mas eu quando chegou aquilo, não é por ter, que ele até está sempre parado. Mas é quase que conseguirmos chegar. E é isso que eu quero passar às pessoas todas. É, se eu conseguir, todos são capazes. Então, não despezinhem as pessoas. Não digam que não são capazes de concretizar os sonhos. Todos são capazes de concretizar os sonhos. Mesmo que não façam para isso, um dia, isso chega. O universo chega. Não sei como. Ah, se me disseres, como é que subiste essas escadas todas? Como é que chegaste lá? Eu não sei. Não há uma regra matemática. Os Mas sonhos concretizam-se frutos da dedicação também diária. dedicação diária. Sempre nos apercebermos, passo a passo. E vamos lá chegar. E quando tu dizes se eu conseguir, tu vens de que lugar? Portanto, estruturalmente, Muito... que exemplos é que estão ao teu redor? A família trabalhadora, não eram detentores de empresas, nenhum deles. Muito dedicados muito ao trabalho. Não fui herdeira. Não fui herdeira de Se é essa a nada. vossa pergunta, não fui. Não fui herdeira de nada. Tanto que fui para serviço social, porque tinha muito essa. Porque eu acho que o que se pode dar, o mais valioso é os valores que se podem transmitir e dar. Não sairmos do nosso caminho, chegarmos lá por nosso mérito, sem espezinhar ninguém, consciência tranquila. Isso é o maior desafio que podemos ter e é aquilo que eu tento transmitir aos meus filhos e aquilo que podemos transmitir de mais valioso. Então a minha família é muito isso. Humildade, sempre gostou muito de... E então a minha mãe é muito altruísta. Eu sempre vivi muito com esses valores e sempre foi isso que eu transmiti. E as pessoas boas vieram até mim. Eu acredito que a equipa que tenho, todas as pessoas que trabalham comigo, vieram até mim, porque eu também procuro essa coesão. Eu acredito que pessoas más que venham para a equipa, más de índole, que venham para a equipa, acabam naturalmente por sair, porque há um núcleo duro. E Fazem só quase o seu caminho, chegam e vão embora porque Sim, também não se sentem bem ali. É a seleção natural das Exato. coisas. E que valores é que tu passas aos teus filhos? Eu acredito que, tendo a mãe que têm, sentem uma grande responsabilidade de cumprir. Tu passas essa responsabilidade e essa ideia de responsabilidade e essa ambição ou queres só que cumpram e desde que sejam felizes? Eu só quero que eles sejam felizes, cumpram. E uma coisa que eu não lhes admito é que faltem ao respeito a ninguém. Nem aos colegas, ninguém. E que sejam justos. Isso é o fundamental, porque eu acredito que com essa base eles sejam capazes de tudo. E uma coisa que eu lhes estou sempre a dizer é: vocês são capazes, vocês vão ser o que vocês quiserem. Vocês querem, eu estou sempre a perguntar: o que queres ser? O que gostavas de ser? Porque eu quero nutrir neles o desafio,
o quererem conquistar coisas, não quero que sejam miúdos, e hoje em dia é um problema que há, estão tão viciados no que lhes aparece no telefone que acabam por se baralhar e não saber bem quem são e o que é que querem ser, o que é que vão querer ser. E é isso que eu tento. Se calhar querem ser youtubers e YouTubers, influencers. mas é muito importante eles perceberem quem são, o que é que gostavam de ser, mas terem sempre esses valores de base, de inteligência emocional é fundamental. Devia de ser ensinado na escola, cada vez mais, agora com a inteligência artificial, o oposto da inteligência emocional. Claro. Saberem lidar com as emoções é fundamental para não haver tanta esta onda de violência, de falta de noção. É muito importante. Se muitas pessoas acham que é importante aprendermos, e eu também estou de acordo com literacia financeira, tu achas que devíamos agregar os dois, a literacia financeira com a inteligência emocional? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Um não coexiste sem o outro. Coexiste, mas é perigoso. Imagina, um empresário que só tem literacia financeira, emocional, zero. O que é que dá? Não pode ter uma empresa de sucesso. Ou se calhar até pode ter na cabeça dele, mas depois olha à volta e tem uma empresa em que as pessoas estão lá, tipo, escravizadas. A cumprir. Se tiver as duas equilibradas, consegue ter o melhor dos dois mundos. A parte financeira e a parte emocional. E isso é muito importante, porque quando nós chegamos a um determinado ponto e não há essa inteligência emocional, fica um vazio cá dentro. Ok, eu consigo ter tudo, consigo comprar tudo, aquilo que quero, mas para quê? O que é que eu tenho à minha volta? Se eu deixar de ter isto tudo, que pessoas é que eu tenho aqui comigo? Vou ficar sozinha? Ou se eu agora perder tudo, há pessoas que estão aqui comigo porque souberam o que é que eu fiz até chegar aqui? É essa a pergunta que eu me faço muitas vezes. Ok, se agora perco tudo, começo do zero, quem é que está aqui comigo? Quem é que fica ao meu lado? E tu sabes essas respostas? Imagino que saiba, sim. Imagino que consigo perceber quem é que pode ficar, quem é que pode não ficar, mas isso eu acho que só passando por essa situação, que eu espero não passar, mas é muito isso, é nós termos pessoas certas ao nosso lado e a trabalhar Eu acho que connosco. tenho aqui uma pessoa que acredito viamente que seja uma pessoa certa e que quis muito mandar-te uma mensagem. Portanto, A sério? vamos Ai, fazê-lo não ouvir. posso. Ai, não posso. Obrigada, obrigada, obrigada por me ter escolhido como madrinha das muitas causas que tu defendes e acreditas, e uma delas foi a Estrela Monumental. E realmente é tão monumental quanto tu. Aceitei sem te conhecer e havia qualquer coisa que me dizia: acho que deves aceitar. Aceitei e graças a Deus, porque a magia aconteceu, mal nos vimos, mal nos encontramos pela primeira vez, o nosso primeiro olhar, o nosso primeiro, aquela química que se sente e não se explica, o nosso... Já lá se tu consegues entender este gesto. Pronto, e vamos parar os nossos carros e vamos falar uma da outra. Isso diz tanto sobre nós. E és uma mulher extraordinária que eu tenho o privilégio de ter na minha vida, e acho que toda a gente devia ter uma Zita. Toda a gente, porque tu és mesmo maravilhosa e tens uns valores incríveis, empreendedora, altruísta, e és um exemplo para mim, és um exemplo para todas as mulheres, para todos nós. Por isso, meu amor, e muitas novidades vêm aí. Uhul! Love you! Zita, a verdade é que eu acho que tens o núcleo duro à tua volta muito estável, mas fruto daquilo que tu és. Sim, eu estou emocionada agora. É isso. Eu acho que é assim, se morresse hoje, e eu acho que eu desafiava toda a gente que esteja a ouvir a pensar nisso. Imagina que acontece alguma coisa e morremos hoje, oxalá que não, mas se morrêssemos hoje, o que é que ficaria de nós aqui? E é muito isso. A tua vida foi toda isso. muito a dar, dar, dar. Como é que tu reages ao receber? Toda a gente gosta, não é? É muito bom, mas eu fico um bocadinho encavacada, como se eu fico um bocadinho encavacada. Não estou muito habituada. Estou habituada porque estes pequenos gestos, estas pequenas frases, estas pequenas mensagens que são grandes, são gigantes, é que nos dá aquele balão de oxigénio para continuar e para perceber que estamos aí no caminho certo. Para não contar as horas, para não... Isso. Mas eu gosto muito de dar. E muitas vezes o que eu digo é, se experimentarem a dar, não vão querer outra coisa. Porque
é quando nós damos, recebemos em dobro. E isto é chave feita, é um chavão que se usa, mas mais uma vez eu digo, olhem para o meu exemplo. Não tenham medo de dar tempo, de dar às pessoas, de dar às crianças, de dar aos jovens, de dar quem precisa, de dar a uma pessoa que se passa e veja que está menos bem, dar 5 minutos de atenção. Faz toda a diferença, porque depois vamos receber em dobro. Nós, mais tarde, vamos, se calhar, aquela pessoa que nós demos 5 minutos, para nós não foi nada, deu tempo, se calhar, vamos precisar de 2 horas dela. E ela vai estar ali, por aqueles 5 minutos. E isso é aquilo que eu levo e aquilo que eu faço todos os dias. É isso. Porque senão eu não seria, como disse no início, a CEO deste grupo tão grande. A verdade é que tu vieste cá não por seres a CEO de um grupo muito grande e de renome e que todos nós conhecemos, mas justamente porque o que tu fazes com impacto e procuras sempre, não acredito que seja pela validação, mas pela importância de contribuir. Por isso é que estás associada também a tantos projetos sociais. Por isso é que tu própria crias iniciativas. Por norma, o que acontece nas empresas é há uma equipa que diz, por favor, aprovem isto. Tu é que crias as iniciativas de solidariedade na tua empresa. Dirias que nunca vais ter medo de começar do zero, porque quem dá, o universo retribui? Não, tenho medo nenhum. E porque eu sei que isto pode parecer presunção, mais uma vez, mas eu sei e sinto que quando se faz com amor e compaixão, as coisas acontecem. Então eu não tenho medo de começar do zero de um projeto. Eu sei que vai ser. Ainda eu rindo tanto com a Helena, que da comunicação. Estávamos a falar de um projeto e estava toda empolgada. E depois eu parei e disse: Helena, estou com medo. E ela: estou com medo do quê? Eu estou com medo. Não é uma coisa habitual de dizer. Meu Deus! Estou com medo. Está comigo? Estou com medo do sucesso. Está-me seguir. É um bocadinho isso. É nós empolgarmos tanto, entrarmos nesta loucura. E de repente isto corre bem. Mas é isso. Eu não tenho medo porque sinto confiança. E quando eu me meto em alguma coisa, eu vou pela certa. Se cair, está certo, caio. E estou aí para me levantar outra vez e aprendi com isso. E está tudo certo. Não ter medo de ir. Essa falta de medo também vem associada a uma base de dinheiro que já existe ou é mesmo intrínseco? É intrínseco. Não penso nisso sequer. As coisas acontecem naturalmente. Porque eu ainda tenho o mindset de não tenho nada a perder. Mas na verdade agora ainda tenho muito a perder. Portanto, naquele projeto veio essa situação, o peso do que se tem, o peso do que se pode perder. Mas em projetos novos em que não há esse peso, eu vou. Não tenho esse medo. Claro que tenho que ter o bom senso, não pôr em risco nada, não é? Até por causa do leque de colaboradores que trabalham e que dependem da empresa. Mas eu sou muito aventureira, sou muito bora lá, às vezes dão ideias, isto e aquilo, bora, vamos lá fazer. Não tenho, é muito de mim, eu sempre fui assim. E o dinheiro é uma consequência desse tipo de liderança? É visto quase como terceiro plano porque vai surgir? Ou dentro de um funil está taca-taca? Sim, vai surgindo. Não trabalho para isso. O meu foco de trabalho não é o dinheiro. O meu foco de trabalho... Eu respeito muito o dinheiro e amo o dinheiro com toda a gente. Sim, não é uma coisa suja e fala-se, etc. E dá-nos o conforto muito e dá-nos o conforto e permite-nos fazer os projetos que temos a fazer e permite-nos ter pessoas à nossa volta para lhes poder pagar salários e permite-nos isso tudo. Mas não é o fim da ação. O fim que eu tenho sempre para a ação são sempre as pessoas, por incrível que pareça. E depois vem, e depois surge, e depois os projetos e as empresas fluem, têm sucesso, fruto das pessoas. Eu estou a ouvir-te e pareces quase uma sonhadora em início de carreira, não é? sem percepção de que quem está lá em cima das escadinhas és tu. É isso. É ver de um terceiro plano. E é isso que eu tento passar às pessoas. E muitas vezes digo isto, estou sempre a dizer, se eu consegui, vocês também conseguem, porque eu nunca fui. Eu na escola era péssima em matemática. Tanto que eu fui para Humanidades, precisamente por causa da matemática. Fui para Serviço Social para fugir da parte da gestão. E a vida encarregou-se de me colocar este desafio nas mãos por alguma coisa. Então sou de Serviço Social e tenho a gestão. Posso ter o melhor dos dois mundos. E é isso. Se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. E desde que faça genuinamente com o seu propósito. Porque eu não sou uma grande gestora. Sou gestora, claro. Quer dizer, considero-me uma grande gestora. Entretanto, tiveste que ser gestora. Tem que ser, mas
não foi esse o meu foco, o meu objetivo final. Não foi isso. Isso foi surgindo. Eu acredito que o universo nos vai colocando as ferramentas e as pessoas à nossa volta capazes de fazer acontecer. Não Mas tens eu problemas tô- em contratar pessoas melhores do que tu, ou mais capacitadas, ou mais focadas em determinada área? Mas isso é o meu sonho. Isso é o meu sonho. Quando eu contrato, têm que ser pessoas que percebam mais do que eu. E depois eu aprendo com elas. E depois o meu desafio é, E ok, depois eu lanças vou... outro desafio. Depois lanço o desafio. Eu tento percebê-los. Ok, é assim. E porquê que é assim? Ah, é esse o meu desafio. Eu adoro. E é esse o gestor que pensa que tem que ser o supra-sumo da empresa. Ou o mais conhecedor de tudo na empresa. Essa empresa vai chegar ali e vai morrer nele. Nós temos de estar a ser tal. Procurar pessoas sempre acima. Sempre. O nosso mindset tem que ser esse. Procurar sempre pessoas que percebam mais do que nós. Para nós irmos aprendendo. Mais daqui e daquela. E conseguimos juntar tudo. É isso, é rodearmos de pessoas certas. E não ter medo. E eu orgulho muito. E estou sempre a ensinar para irem tirar formações. E para tirarem, para aprenderem. Porque vão aportar mais à empresa. Zita, o que é que tu dirias à Zita de há 20 anos, sabendo que agora tens um Lamborghini, não pelo ponto de vista de dinheiro, nem daquilo que te provoca a instituição social, mas porque é quase o fecho de um ciclo muito bonito que começaste? Olha, eu fiz esse exercício ontem. Eu fiz anos ontem. Muitos parabéns. Obrigada. E fiz esse exercício. Eu fiz um texto a mim, à criança que eu fui. E era isso. Eu sempre fui muito sonhadora. Diria que ainda é. Ainda sou e hei de morrer a ser. Pronto. E eu quero continuar a ser, porque eu acho que os sonhos é que alimentam a motivação, é que alimentam as pessoas, é que alimentam a felicidade, não é o ter. Quando nós mais sonhamos, mais felizes somos, porque o prazer é no trajeto, não é o chegar lá. Nós somos felizes é fazer e é É no desenvolvimento, concretizar. não é na... Exato. É isso. Tanto que os herdeiros, lamento, respeito, mas é o prazer de Não fazer, de sentiram o construir, caminho. não sentir o caminho, as dores, tudo. É mau, mas é bom. Isto para dizer que eu fiz esse exercício e foi muito engraçado. Reportei uma azita pequenina e jamais eu iria pensar que estar aqui. No fundo eu sabia, tinha as ferramentas em mim, mas nós fazemos sem nos apercebermos. E quando eu digo não matem os sonhos das crianças, é isso. Porque nós ao longo da vida sempre fui muito resiliente. É de mim, é a minha característica. Mas há pessoas que não são assim e que poderiam chegar muito mais longe. Então nós temos que nunca desprezar os sonhos dos outros, nunca ridicularizar os sonhos dos outros. Porque tudo é possível. Tudo. Enquanto cá andamos, tudo é possível. E eu respeito muito pelo meu trajeto, onde eu cheguei, e eu sou o exemplo de que efetivamente podem chegar onde quiserem. Portanto, é isso. Se eu falasse com a Zita de há 20 anos atrás, e olha, boa Zita, fizeste um bom trabalho, estás lá, e daqui 20 anos vamos ver onde é que tu estarás. Espero inspirar muitas outras pessoas, muitos outros jovens, mulheres, principalmente, para que impulsionem mais as famílias no sentido de dar empoderamento às crianças. Passem as ferramentas de que são capazes. Zita, eu Capazes. quero agradecer-te muito, porque de facto eu estou à frente de uma pessoa que não precisava de podcast nenhum descomplique, tu não tens de provar nada a ninguém e ainda assim disponibilizas o teu tempo para te dar, para te fazeres mais e com esse ar de pessoa de 20 anos fresca e com um brilhinho nos olhos. Portanto, obrigada por essa força, essa energia tão boa que tu passas, comprovada também com números, com factos, com posicionamentos, com prémios, com tudo isso que vem, que faz parte do glamour todo, mas ainda quase com a inocência de uma criança que está a acreditar no primeiro sonho. Exatamente. Obrigada, Ana. Foi um obrigada. gosto. Muito obrigada, gostei tanto.